No fascinante mundo dos zumbis, as origens são tão diversas quanto assustadoras. Em diferentes culturas ao redor do mundo, encontramos narrativas sobre essas criaturas mortas-vivas que despertam medo e curiosidade. Na África, por exemplo, as lendas de zumbis têm raízes antigas, ligadas a rituais de magia negra e à crença em espíritos vingativos que retornam para assombrar os vivos. Já nas ilhas do Caribe, como Haiti e Jamaica, o vodu desempenha um papel fundamental na formação das histórias de zumbis, onde a magia e a necromancia se entrelaçam em um tecido cultural único. O vodu, em particular, é conhecido por seus rituais que supostamente podem trazer os mortos de volta à vida, transformando-os em servos sem vontade própria. Essas tradições também influenciaram a cultura popular e a imagem dos zumbis como criaturas sem alma, vagando pela terra em busca de carne humana. É fascinante observar como essas diferentes culturas contribuíram para a rica tapeçaria de mitos e lendas que cercam os zumbis, cada uma trazendo suas próprias nuances e interpretações. Ao explorar as origens dos zumbis, somos levados a uma jornada pelas tradições ancestrais e pelas crenças profundamente enraizadas que moldaram essas narrativas ao longo dos séculos. É uma oportunidade para entender não apenas o medo primal da morte e do desconhecido, mas também a complexidade e a diversidade da experiência humana em diferentes partes do mundo. Nesse vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás das lendas dos zumbis e mergulhar nas profundezas de uma das mais intrigantes manifestações do folclore mundial. O renascimento dos zumbis na cultura pop é um fenômeno que não pode ser subestimado. Tudo começou com os filmes clássicos de George A. Romero, como A Noite dos Mortos-Vivos, 1968, que definiu muitos dos tropos e temas que associamos aos zumbis modernos. Romero não apenas criou um novo subgênero de filmes de terror, mas também lançou as bases para uma obsessão global com os mortos-vivos. Desde então, os zumbis invadiram todos os aspectos da cultura pop, desde séries de TV até videogames e quadrinhos. Séries como The Walking Dead trouxeram uma visão sombria e realista de um mundo pós-apocalíptico dominado por mortos-vivos, cativando milhões de espectadores em todo o mundo com seu suspense implacável e personagens complexos. Os videogames também desempenharam um papel importante na popularização dos zumbis. Títulos como Resident Evil e Left 4 Dead colocaram os jogadores no meio de cenários apocalípticos repletos de zumbis sedentos por carne humana, proporcionando uma experiência imersiva e cheia de adrenalina. Além disso, os quadrinhos têm uma longa história de explorar o tema dos zumbis, desde os clássicos da DC Comics dos anos 1950 até séries mais recentes como The Walking Dead e Marvel Zombies. Essas obras não apenas oferecem entretenimento, mas também exploram questões profundas sobre a natureza humana, a moralidade e a sobrevivência. Em suma, o renascimento dos zumbis na cultura pop é um testemunho do poder duradouro dessas criaturas como ícones do horror e da imaginação. Eles continuam a nos fascinar e assustar, desafiando-nos a confrontar nossos medos mais profundos e a refletir sobre o que significa ser humano em um mundo dominado pelos mortos-vivos. Quando pensamos nas características dos zumbis, algumas imagens icônicas vêm à mente: corpos em decomposição, olhos vazios e uma fome insaciável por carne humana. Esses elementos são fundamentais para definir o que torna os zumbis tão assustadores e fascinantes ao mesmo tempo. Primeiramente, a ressurreição dos mortos é uma característica central dos zumbis. Eles são seres que, de alguma forma, retornam à vida após a morte, muitas vezes devido a algum tipo de vírus, radiação ou magia negra. Esse conceito de mortos-vivos desafia nossa compreensão da vida e da morte, criando uma sensação de horror existencial. Além disso, os zumbis geralmente são retratados como seres sem consciência ou alma. Eles não são mais as pessoas que costumavam ser, mas sim cascas vazias movidas apenas pelo instinto de se alimentar. Essa falta de humanidade adiciona uma camada extra de terror, pois nos confronta com a ideia de que o que nos faz humanos pode ser perdido ou corrompido. Outra característica distintiva dos zumbis é sua busca insaciável por carne humana. Eles não comem por necessidade física, mas sim por um desejo voraz e incontrolável de devorar os vivos. Essa ânsia por carne humana é muitas vezes retratada como uma metáfora para os medos e ansiedades da sociedade, como a perda de controle e a destruição em massa. Em resumo, as características dos zumbis combinam elementos de horror físico, existencial e psicológico para criar uma figura que continua a assombrar nossos pesadelos e a desafiar nossa compreensão do que significa estar vivo.
Eles são um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Quando pensamos em zumbis, é fácil associá-los à cultura pop e aos filmes de terror modernos. No entanto, a ideia de mortos-vivos não é exclusiva da mídia contemporânea. Ela tem raízes profundas na mitologia e nas tradições antigas ao redor do mundo. Em várias culturas antigas, encontramos crenças e mitos sobre seres ressuscitados por meio de magia ou feitiçaria, que compartilham semelhanças surpreendentes com o conceito moderno de zumbis. Por exemplo, na mitologia vodú do Haiti e da África Ocidental, existe a crença no zombi, uma pessoa que foi reanimada após a morte por um bokor, ou feiticeiro, para servir como escravo. Esses zumbis não são retratados da mesma forma que os zumbis dos filmes de terror contemporâneos. Em vez disso, eles são vistos como seres sem vontade própria, subjugados à vontade de seu mestre. Essa ideia de controle sobre os mortos é uma parte essencial das práticas de magia e feitiçaria em muitas culturas antigas. Além do vodú, encontramos mitos semelhantes em outras partes do mundo. Na mitologia nórdica, por exemplo, há relatos de Draugr, que são cadáveres reanimados que retornam do túmulo para assombrar os vivos. Esses seres são frequentemente retratados como vingativos e perigosos, representando uma ameaça para aqueles que cruzam seu caminho. Em outras culturas, como a grega e a romana, também encontramos histórias de mortos-vivos que retornam à vida. Muitas vezes como uma forma de punição ou vingança. Esses mitos refletem os medos e ansiedades das pessoas em relação à morte e ao desconhecido, e fornecem insights fascinantes sobre as crenças e práticas antigas. Em resumo, os zumbis na mitologia são uma parte fascinante e muitas vezes assustadora do folclore humano. Eles nos lembram que o medo da morte e do desconhecido é uma preocupação universal que tem sido explorada ao longo da história da humanidade. Quando se trata de zumbis, existe um fascinante contraste entre os mitos e as realidades que os cercam. Por um lado, temos as representações populares de zumbis como criaturas mortas-vivas que se levantam de seus túmulos em busca de carne humana. Esses zumbis são o foco de filmes, séries de TV e videogames de terror, alimentando nosso medo do desconhecido e do sobrenatural. No entanto, quando olhamos para as realidades por trás desses mitos, descobrimos que a ideia de zumbis é muito mais complexa. Em termos científicos, não há evidências de que os mortos possam realmente ser reanimados e se tornarem zumbis como vistos na ficção. A decomposição do corpo humano após a morte torna impossível a ideia de que os mortos possam voltar à vida. Por outro lado, culturalmente, os mitos dos zumbis persistem em muitas partes do mundo, especialmente em regiões onde as crenças no sobrenatural e na magia são fortes. Por exemplo, na cultura vodú do Haiti, a crença em zumbis como pessoas reanimadas por meio de poções e feitiços é amplamente difundida e influente. Embora os zumbis vistos nessa tradição sejam diferentes dos zumbis da cultura pop, a ideia de mortos-vivos continua sendo uma parte significativa da cultura local. Além disso, os mitos dos zumbis muitas vezes refletem preocupações sociais e culturais mais amplas. Por exemplo, em algumas culturas, os zumbis são vistos como uma metáfora para a perda de identidade e autonomia, representando o medo da conformidade e da submissão. Em outras, os zumbis são usados para explorar questões de mortalidade, medo da morte e da deterioração do corpo humano. Em suma, os zumbis são um fascinante cruzamento entre mito e realidade. Embora cientificamente improvável, o poder dos mitos dos zumbis persiste, oferecendo insights sobre nossos medos mais profundos e as complexidades de nossas culturas e sociedades. Os zumbis na cultura moderna desempenham um papel multifacetado e profundo, muitas vezes servindo como metáfora para uma variedade de temas sociais e existenciais. Uma das interpretações mais comuns dos zumbis é como uma representação do medo da morte e da mortalidade. A ideia de ser transformado em um zumbi, preso em um estado de não-vida, ecoa o temor humano primordial da finitude e da desconhecida existência após a morte. Além disso, os zumbis frequentemente simbolizam epidemias e pandemias, refletindo os medos contemporâneos em torno de doenças infecciosas e o colapso da sociedade. Filmes, séries de TV e livros frequentemente retratam cenários apocalípticos onde uma infecção zumbi se espalha descontroladamente, causando um caos generalizado e questionando as estruturas sociais e políticas existentes. Os zumbis também podem ser interpretados como uma representação da desumanização e da perda de individualidade.
Em muitas histórias, os zumbis são retratados como seres sem consciência ou identidade própria, agindo apenas por instinto e desejo de carne humana. Isso pode ser interpretado como uma crítica à conformidade social e à perda da individualidade em uma sociedade cada vez mais homogeneizada. Além disso, os zumbis frequentemente representam o medo do desconhecido e o colapso das estruturas sociais e governamentais. Em um mundo onde a ordem social é muitas vezes vista como frágil, a ideia de um apocalipse zumbi onde as normas sociais são completamente abandonadas pode servir como uma forma de explorar os limites da civilização e da humanidade. Em resumo, os zumbis na cultura moderna são muito mais do que simples criaturas de terror. Eles são veículos poderosos para explorar uma ampla gama de temas sociais e existenciais, desde o medo da morte até questões de identidade, conformidade social e o colapso da sociedade. Como tal, eles continuam a fascinar e assombrar nossas mentes, refletindo e comentando sobre os medos e ansiedades de nossa própria época. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.